Mas outro dia eu estava pregando lá em Tijucas e o Espírito Santo me trouxe essa direção, né? Me trouxe essa lembrança de uma época que se a gente fizesse uma célula e não tivesse nenhum visitante, a gente não fazia célula. Depois que eu, lá em Nova Trento, a gente ficou um tempo debaixo da cobertura do Ministério Mevan, né? E no Mevan, um pouco diferente das células, eles não chamam de células, eles chamam de grupo de convívio. E o grupo de convívio, ele tem uma pegada assim mais para cura e restauração. E eu creio que as células, de tempos em tempos, conforme o mover do Espírito Santo, Deus ele realmente ele usa esse espaço desse grupo de comunhão para que haja também cura, né, daqueles que ali estão. Mas uma vez que a gente é curado, nossa missão como igreja é ir e fazer discípulos. O grupo, a célula não pode se transformar num grupo só, sem propósito, só um ajuntamento. E nós, no passado, lá em Nova Trento, quando a célula não estava vindo mais visitante, o que a gente fazia? A gente pegou, durante um bom tempo a gente fez isso. A gente identificava as pessoas que não estavam vindo no culto, não estavam vindo na célula, e nós ia visitar essas pessoas. Na mesma noite da célula, a gente pegava os carros e vamos visitar fulano. Ir com violão e fazer tipo uma serenata para essas pessoas. Nós conseguimos trazer algumas pessoas que estavam afastadas de volta para a igreja, só fazendo isso. Né? Porque não tem ninguém que está afastado, que está desviado, não está vindo no culto, não está indo em igreja nenhuma, que recebe uma visita dos irmãos, a gente vai de 4, de 5, de 6, isso dá um impacto, tá? Dá um impacto. Ainda mais se vai com violão junto, né? Então, eu creio que isso também é nossa responsabilidade, né? De ir em busca daquela ovelhinha, né? Aquela ovelhinha que se desgarrou do rebanho, né? Pastor, assim, eu não acredito assim em desviar. Eu acho que a pessoa nunca entendeu. Sim. Para mim, Vera, sim, né? sim. Para mim, a pessoa, ela não tem desviado. Ela não foi, ela não entendeu, ela não... Eu também penso assim, que de repente não caiu a ficha de verdade, né? Não dá para admitir alguém que realmente teve um encontro com Deus, que realmente conheceu a Ele, se afastar do caminho. Entendeu a palavra, né? Eu também penso assim, que essas pessoas que estão afastadas, muitas delas nunca entenderam de verdade. E tem aquele que entendeu, mas que realmente está ferido, né? Está ferido, está machucado. O ser humano, quando está ferido, não sei se vocês já ouviram falar daquele fenômeno do ostracismo, né? A pessoa fica igual uma ostra fechada, né? Ela não quer... Eu já vi declarações de alguns irmãos que estão afastados da igreja que não quer se... Por quê? Não quer se misturar, não quer estar junto dos irmãos. Por quê? Porque aqui na igreja é o ferro que afia o ferro. Ela não quer confronto. Não quer confronto. Né? Aqui é o lugar onde a gente é confrontado. Enquanto está só enchendo o ego dela, tudo bem, a hora que acontecer alguma coisa, ela não quer confrontar. Muita gente não quer ser confrontado. E aqui é um lugar onde todo mundo se confronta. Né? Ferro afia ferro. Mas enfim, que Deus nos dê paciência, amor, misericórdia. Amém? Eu sempre tive em mente assim, eu sempre foquei muito no amor e no perdão. Enquanto não entender esses dois lados aí, não vai prosseguir. Amar e perdoar, amar e perdoar. É isso aí. Esse é o nosso papel. Então aqui, né? O texto aqui fala de apostasia, embora que eu estudei mais a fundo esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 2:3, aqui eu acredito que a tradução mais correta realmente é partida, né? É o texto que fala sobre o arrebatamento da igreja. Então aqui, esse versículo aqui não seria o mais apropriado para a gente usar. Mas a apostasia, ela é um ensinamento bíblico, a Bíblia fala sobre a apostasia, né? E o que é a apostasia? Está escrito aqui, ó, é o afastamento da verdade, do Deus verdadeiro e de sua palavra. É um processo que ocorre aos poucos, sutilmente, através de permissões que damos em nossa vida, para o pecado entrar, né? Então, quando a pessoa começa a dar permissão para o pecado vai esfriar o amor, né? Consequentemente, o amor vai esfriar, o espírito enfraquece e o diabo toma conta, né?
Então, a apostasia nos leva a esfriarmos na fé e irmos para longe de Deus, perdendo o amor, a fé, o fervor, a integridade e, por fim, a salvação. Então é um processo, né? Ninguém cai do dia para a noite, né? A pessoa dá uma brechinha hoje, dá uma brechinha amanhã, aí ela falta um culto, falta uma célula, aí daqui a pouco mais uma brechinha, e quando vê ela vai se enterrando, né? Vai se enterrando. Então quando vê ela já está gelada. Gelada. Então temos que vigiar e orar para não cair em tentação, né? Por isso a Bíblia deixa claro para estarmos vigilantes, pois a morte é o bater do martelo para nosso destino eterno. E após ela não podemos mais optar entre céu e inferno. Depois que a gente morreu, não tem mais o que fazer, né? Hebreus 9, 27. Tudo sob controle. Ela quer saber de ti. Tadinha. Eu vou aproveitar e vou tomar uma água. Tá vendo? Eu também dando sono. Não vou começar. Eu também estou com sono. Que água é nesse? Eu estou com colando de bico. Estamos no sétimo mês já, né? Oi? Já estamos no sétimo mês já, né? 7º mês? Tu está controlando aí? Das aulas, Em não? abril, né? É? É 8 de abril. Então, tá benção. E hoje é o outro também. Vamos lá então. Hebreus 9, 27 diz assim, ó. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, perante a Bíblia, não existe reencarnação, existe uma morte e depois dessa morte vem o juízo. Então, se a pessoa morrer sem Cristo ou desviada, distante de Deus, depois vem o juízo. Não tem possibilidade de uma reencarnação, como acreditam, né, aqueles que são adeptos à doutrina de Allan Kardec, né? Então, a Bíblia deixa claro que depois da morte não tem mais volta, né? E esta, a morte ou a volta de Jesus Cristo pode acontecer quando não esperamos, né? Ninguém sabe o dia que pode acontecer alguma coisa com a gente, né? Se estivermos com nossa vida distante do Salvador, estaremos sem a vida eterna. Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, do 42 em diante diz, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem, pois, é o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, né? Voltar para bagunça, para balada, para gandaia, né? Virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali virá choro e ranger de dentes. Está falando do servo, né? Não é uma pessoa comum, é um servo infiel, ou seja, o servo que se desviou do caminho e foi comer com os ébrios, né? E foi para a festança, para a bagunça. E o Senhor dele resolve voltar, né? Que é o nosso Senhor, no dia que ele não está esperando. E aí, qual que vai ser a sorte dele? Aqui diz, vai ser num lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, nós temos que estar
vigilantes e atentos para não cair em tentação. Não se desviar do caminho do Senhor, né? As palavras hebraicas e gregas para salvação implicam as ideias de livramento, segurança, conservação, cura e santidade. Salvação é a grande palavra inclusiva do Evangelho, reunindo em si todos os atos e processos redentivos, como justificação, redenção, graça, propiciação, imputação, perdão, santificação e glorificação. Olha só, essa palavra salvação, na verdade, no Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavra sozo. Tá? No original em grego, a palavra sozo. E sozo é uma palavra que fala de uma salvação integral. Jesus, a salvação ela é completa. Ela é uma salvação que providencia tudo. A justificação dos nossos pecados, a redenção da culpa, a propiciação dos pecados, o perdão, a nossa santificação. Quando Jesus nos alcança com sua graça, Ele já nos santifica e glorifica. Deus já vê a gente lá no futuro glorificado com o Pai. Então ela é completa, a salvação. Se eu não jogar ela fora, ela é completa, ela é integral, ela é uma salvação que providencia tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Se eu permanecer no caminho, Deus vai cuidar de todos os detalhes da minha vida. É o que a gente está aprendendo sobre a vida com abundância. Se eu permanecer no caminho, é uma vida plena, uma salvação integral, não vai me faltar nada. Deus já providenciou tudo para mim, mas eu preciso perseverar. Se eu não perseverar, não vai ser como Deus espera que seja. Salvação, portanto, no seu sentido lato, tem que ver tanto com o espírito, como a alma e com o corpo, com a vida presente, bem como a futura. Salvação é espírito, alma e corpo. Deus vai nos santificar no corpo, alma e espírito. Ela faz referência não só à remissão da penalidade do pecado e à remoção de sua culpa, mas também à conquista do controle sobre o pecado e à remoção final da presença do pecado no corpo. Podemos realizar este fim melhor notando que se fala da salvação em 3 tempos e considerando cuidadosamente cada tempo. Todos os 3 tempos estão somados em 2 Coríntios 1,10. O que está escrito em 2 Coríntios 1,10? Eu estava olhando no relógio, achei que já era 9h30, mas é 8h30. Levei um susto. 2 Coríntios 1,10. O qual nos livrou, em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. Então aqui ele fala que a salvação ela é colocada em 3 tempos, por quê? Porque quando eu aceito a Cristo, eu já fui salvo. Mas como eu estou no processo, eu estou sendo salvo. E se eu perseverar até o fim, eu serei completamente salvo. Por isso que pode-se dizer que ela é em 3 tempos. O apóstolo Paulo ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Na verdade, ele já estava salvo, mas ele tinha dentro dele uma sensação que ele precisava perseverar, continuar avançando, para que de fato ele alcançasse a plena salvação, que seria o dia que ele fosse estar com o Senhor. Então, por isso que a gente fala uma salvação em 3 tempos. Salvação, eu já fui salvo no dia que eu aceitei a Cristo, eu estou sendo salvo hoje, e eu preciso perseverar até o fim para ser completamente salvo. Dá para entender isso? Então, por isso, uma salvação em 3 tempos. O tempo passado. Então a gente vai ver agora essa salvação em 3 tempos. O tempo passado da salvação. Notai as seguintes passagens. Lucas 7:50, em homenagem ao Lucas que está aqui com a gente hoje.
A tua fé te salvou, né? Salvou é o que é? É passado, né? Pela graça foste salvo por meio da fé. Efésios 2:8. Fostes é passado. Minha esposa está me ligando aqui. Não vai ligar para saber se o dia vai embora. Ah, é. Então foi o dia. Ele vai esperar que alguém me leve. Então vamos lá. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Né? Então aqui mais uma vez, nos salvou, né? E aqui Tito 3:5, salvou-nos segundo sua misericórdia. Então aqui a palavra salvação apresenta no tempo passado, é apresentado no tempo passado, né? Todas estas passagens e muitas outras, como elas, falam da salvação como uma obra terminada no passado. Este tempo de salvação coincide com a santificação passada do crente. Ela tem que ver com a alma e com a remissão da penalidade do pecado, a remoção da culpa e mesmo a remoção da presença do pecado da alma. Neste sentido, a salvação do crente ou do cristão está completa. A salvação é um ato e não um processo. Ocorre e se completa no momento em que o indivíduo crê. Não admite graus e nem estágios. Né? Olha só o que está escrito aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. O que está escrito aqui? Está escrito que no momento que eu creio na palavra do evangelho, no momento que eu creio da palavra da fé, eu sou selado com um penhor, com uma garantia, chamada Espírito Santo. No momento da fé, né, eu recebo o Espírito Santo, independente de falar uma língua estranha ou não. Tem pessoas até o dia de hoje que acreditam que se você não falar uma língua estranha, você não tem o Espírito Santo. Isso é um erro teológico. Né? Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que no momento que você crê, você recebe o selo. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Isso também é chamado de batismo, né? Porque o Espírito Santo mergulha em nós. Né? Então, e o que o Espírito Santo representa? Ele representa um penhor, o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é uma garantia. Se Jesus volta hoje, o que me garante que eu sou salvo? O penhor. O Espírito Santo está dentro de mim. É assim que os anjos vão identificar. Quem tem o Espírito Santo, sobe. Quem não tem, não sobe. O Espírito Santo é a nossa garantia. E eu recebo ele no momento da fé. Então, no momento da fé, eu alcanço a salvação pelo penhor. Todo mundo está entendendo? Então aqui a salvação é um ato, não é um processo. Né? Eu criei, eu recebi o Espírito Santo, recebi a salvação. Não é de degrau em degrau. O degrau em degrau é a minha caminhada de fé. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Eu agora fui salvo, então eu vou entrar num processo de amadurecimento da minha fé. Então, cada dia eu vou crescer, de degrauzinho em degrauzinho, eu vou crescer na minha fé. Mas não é crescer na salvação. A salvação, já alcancei ela no momento da fé. Né? Sobre este tempo de salvação que devemos classificar as passagens que falam do crente como possuindo vida eterna agora. João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem crê na palavra de Jesus,
ouve a palavra dele e crê naquele que enviou a Jesus, não vai dizer que terá a vida eterna. Não, tem a vida eterna. E tem a vida eterna. João 6,47. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. João 17, 2 e 3. Pois lhes dei autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos o que lhe deste. Versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se eu creio em Deus Pai, eu creio no Filho Jesus, eu tenho a vida eterna. Está dando para entender? Não vou ter, eu já tenho. Só não posso jogar lá fora, né? Como a gente já aprendeu aqui. Depois tem 1 João 3,13, 1 João 5, 11 e 13. Isto quer dizer simplesmente, como está expresso em João 5, 24, que o crente passou de sob todo o perigo de condenação e do poder da segunda morte. No momento que eu creio, tenho fé, eu acreditei, o perigo da condenação vai embora. Se eu creio nele, perante a Bíblia, eu tenho a vida eterna. Então, esse representa o tempo passado da salvação. Então, agora a gente vai para o tempo presente da salvação. Aula de língua portuguesa em plena igreja. Isso que o pastor Cristo não é especialista em língua portuguesa, né? A pastora Vera aí, que a irmã Vera quiser ajudar a gente, pode ajudar. Os pedagogos de plantão. 1 Coríntios 1, 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos salvos, tempo presente, ou estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. O particípio grego da passagem acima está no tempo presente e denota como aqueles sendo salvos. O ato aqui, no caso, está em progresso, não completado. Né? Então, aqui está falando de um processo de salvação que está em processo. E como referência ao tempo presente da salvação, que Filipenses 2,12 fala, quando diz, operai a vossa própria salvação com temor e tremor. O sentido desta passagem é que os crentes filipenses tiveram de efetivar em suas vidas a nova vida que Deus implantara em seus corações. Né? Então aqui é uma espécie de... É como se Deus quisesse dizer assim, operai a vossa salvação, ou seja, persevere. Né? Vamos traduzir aqui uma palavra que todo mundo vai entender. Persevere. Né? Persevere para quê? Para manter a tua salvação. Quando ele diz, operai a vossa própria salvação com temor e tremor. Ou seja, em outras palavras, né, traduzindo, persevere, não perca o temor, não perca o tremor, porque se você estiver perseverando em temor e tremor, né, porque a gente tem que temer a Deus e tremer da sua palavra, eu não vou perder a salvação. Não vou. Agora, se eu perder o temor e o tremor e voltar para a vida dissoluta de pecado, e aí? Né? Então, por isso, operai a vossa salvação. Persevere no temor, no tremor. Estão entendendo? Outras passagens há nas quais a salvação não está mencionada, as quais, não obstante, referem o processo presente de salvação, tais como Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, perante a Bíblia, ninguém tem desculpa para pecar. Né? Pelo poder do Espírito Santo, eu posso vencer o pecado. Eu falava segunda-feira na célula de homens, Deus não estaria escrito na Bíblia, sede santos porque eu sou santo, se fosse impossível ser santo. Né? Se fosse impossível, Deus não mandaria ser santo. Como é que ele vai pedir uma coisa que é impossível? Né? Só que, claro, a gente sabe que a gente vai pecar, a gente sabe. Sabe que mais cedo ou mais tarde eu vou cometer uma falha. Mas a ordem é, sejam santos. Né? Ou seja,
Se fortaleçam em Deus e resistam ao pecado. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir o diabo é resistir o pecado. Porque como é que o diabo tem acesso à minha vida se não for pelo pecado? Não tem outro jeito. Se eu não pecar, o diabo não pode fazer nada. Agora, se eu pecar, ele pode. Gálatas 2, 19 e 20. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No tempo presente da salvação, os crentes estão sendo salvos através da obra do Espírito, do hábito e domínio do pecado. A salvação é, assim, equivalente à santificação. A santificação progressiva não tem que ver com a alma nem com o corpo, mas com a vida. Lembrando que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero faço. O que a gente aprende? A gente aprende que na caminhada nós vamos enfrentar muitos conflitos, muitas guerras interiores, guerras entre o espírito e a carne, entre a alma e o espírito, e nem sempre eu vou vencer todas as guerras. Vai ter dia que eu não vou conseguir. Vai ter dia que eu vou acabar falhando em alguma área que o Espírito Santo está sinalizando que eu preciso romper, que eu preciso avançar, que eu preciso melhorar. Não estou falando aqui de pecados graves, não é disso que eu estou falando, mas de coisas do dia a dia que a gente acaba. O tom de voz que você fala com o teu marido, é pecado. Levantou o tom de voz, é pecado. O Espírito Santo não grita com ninguém. Então, tem coisas que no dia a dia a gente acaba tropeçando, mesmo sabendo que é pecado. Por quê? Porque a gente está em obras. Não estou falando aqui de perfeição, mas a Bíblia deixa claro que a gente pode vencer. Qualquer coisa pode ser vencido, pelo poder do Espírito Santo. Mas nem sempre a gente vai conseguir vencer tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou. Porque o querer está em mim, mas o efetuar nem sempre. Tem hora que a gente acaba sucumbindo diante de algumas fragilidades nossas, e cada um aqui sabe qual que é o seu ponto fraco. E interessante que o próprio Deus na Bíblia, ele colocou um espinho na carne de Paulo, e eu quero crer que esse espinho na carne de Paulo era uma área de fraqueza dele que ele não conseguia vencer. E Deus colocou ali que era para ele ser humilhado e reconhecer a dependência que ele tem da graça. E ele orou a Deus 3 vezes, Senhor, se possível, tira esse espinho, não estou gostando desse negócio. E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Quando tu está fraco, aí é que tu é forte. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, em outras palavras, fica quietinho aí e se humilha. Então, essa é a palavra de Deus, Vamos lá, então, para encerrar a nossa matéria de hoje e encerrar mais uma lição, graças a Deus, o tempo futuro da salvação. Então, a gente aprendeu o tempo passado da salvação, o tempo presente e agora o tempo futuro da salvação. Nas passagens seguintes, a salvação é falada como algo ainda futuro. Agora, os textos que a gente vai ver, de agora em diante, eles vão apresentar a salvação como algo ainda a ser alcançado. Romanos 5, versículo 9 e 10, diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, futuro, por ele, salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos, futuro, salvos pela sua vida. Então aqui um texto que fala sobre a salvação como algo que ainda está para ser alcançado. Romanos 8, 24. Pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem?
que ele diz que a esperança que a gente tem não é esperança, porque como que eu vou esperar por algo que eu já tenho? Né? Agora, nós esperamos, nós já somos salvos, mas nós estamos esperando pela conclusão da salvação, que é o dia do arrebatamento, quando a gente vai se encontrar, ou da morte, né? Que eu vou, de fato, me encontrar com Jesus. Aí eu vou ter essa sensação que, de fato, eu sou salvo, porque agora eu me encontrei com Ele. Né? Então, como a gente ainda não se encontrou com Ele, a gente vive naquela sensação como se eu ainda não fosse salvo. Por quê? Porque ainda não se completou. Eu já estou salvo, mas não se concluiu totalmente, né? Então, é uma esperança de algo que ainda vai acontecer. Né? Mas é bom lembrar, eu estudando, eu tive a oportunidade de fazer o estudo de Romanos, versículo por versículo, no meu canal do Instagram. Foi mais de 40 aulas que eu fiz ao vivo pelo meu canal do Instagram, versículo por versículo. E eu aprendi que no grego a palavra esperança ela é quase a mesma palavra para fé. Ela é quase igual. Significa que para um judeu, por exemplo, a palavra esperança não é algo assim que ele não interpreta como algo que talvez vai acontecer. Não, vai acontecer. Esperança não é algo assim que, talvez. Não, vai. Então, a esperança no que diz respeito à salvação não é assim, será que vai? Não, vai. Vai acontecer. Nós já estamos salvos. Eu só preciso perseverar. Mas eu já estou salvo. Não preciso ter medo de perder a salvação. Que tem crente que vive com medo de perder a salvação. Tem gente que acha que qualquer errinho que ela aconteceu, eu já estou no inferno. Não. Que Deus é esse que quer botar todo mundo no inferno? Deus não quer botar todo mundo no inferno. Ele quer botar todo mundo no céu. Para isso ele enviou Jesus. Né? Então, não preciso ficar o tempo todo com medo, né? De perder a salvação. Romanos 13, 11. E fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, mais uma vez aqui, a salvação no sentido futuro. Né? E à medida que vai passando os anos e a gente vai ficando mais velhinho, né? A salvação está cada vez mais perto, né? Que é a conclusão da obra, né? Que é o dia do encontro. E aqui tem outros textos, né? 1 Coríntios 5:5, Efésios 1:13 e 14, 1 Tessalonicenses 5:8. Vamos ler mais algum texto aqui. Hebreus 10:36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a nossa maior promessa? A salvação, né? A vida eterna. Mas aqui diz, necessitais de perseverança, né? Para que depois de fazer toda a vontade de Deus, aqui na terra, eu vou alcançar a nossa promessa. 1 Pedro 1:5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Depois, 1 João 3, o 2 e o 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui um texto falando sobre a necessidade da gente perseverar nesse processo de purificação, porque um dia a gente realmente vai se encontrar com ele, e aí nós seremos completamente salvos e seremos semelhantes a ele. Que a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, né? Esse corpo pecaminoso vai ser transformado num novo corpo. A gente vai receber um corpo novo, totalmente incorruptível, e é com esse novo corpo que a gente vai se encontrar com Jesus. Esse não tem acesso à glória, porque esse aqui é um corpo corruptível, né? Sujeito ao pecado.
Romanos 8, 23, Paulo nos fala que é, em geral, esta salvação futura. É a redenção de nosso corpo, né? Quando a gente vai receber um novo corpo. O que ele quer dizer é a aplicação da redenção ao corpo de crente. Isto terá lugar na ressurreição dos que dormem em Cristo. Ali em 1 Coríntios 15, 52 e 56, 1 Coríntios 15, 52 a 56 vai dizer, né? Estava falando até agora, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí depois vem o versículo preferido do pastor Dalci, né? 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aqui está falando da ressurreição dos corpos, né? Quando Jesus voltar, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, né? E ali, de fato, nesse momento do arrebatamento, é que vai ter a consumação da salvação. Ele vai ter aquela sensação, não, eu estou salvo agora. Porque agora ele veio me buscar, eu me encontrei com ele, vou morar para sempre com ele. Então agora estou completamente salvo. Então, na ressurreição dos que dormem em Cristo e no arrebatamento dos que estiverem vivos na vinda de Cristo, no ar, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. É só então que o Espírito regenerado entrará em completa fruição da salvação. Assim lemos que o Espírito é para ser salvo no dia do Senhor Jesus, conforme 1 Coríntios 5,5. Este tempo de salvação tem que ver principalmente com o corpo e a presença do pecado no corpo. É sob esta epígrafe que devemos classificar todas as passagens que tratam da vida eterna como de alguma coisa que o crente receberá no futuro. A salvação, em todos os seus tempos e fases, é do Senhor. Paulo dá-nos o método de Deus no trabalho da salvação, do princípio ao fim. Olha só o que diz aqui em Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele dá uma palavra de conforto para a gente, né? De que o Deus que começou a obra nas nossas vidas, ele é fiel para completar essa obra. No versículo 13 do capítulo 2, diz que Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, ele opera todas as coisas em nós, e ele, eu gosto muito do texto de 1 Pedro 5,10, né? O 1 Pedro 5,8, todo mundo sabe de cabeça, né? Todo mundo sabe de cabeça? 1 Pedro 5,8. Vigiai, o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, né? Eu gravo, mas não gravo
O 10 diz assim, ó, e o mesmo Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então aqui está falando de uma salvação completa, uma obra completa que Deus começou e Ele é fiel para terminar. Deus inicia a obra da salvação e a levará até sua consumação. E por toda a caminhada Ele opera em nós, tanto querer como fazer o seu bom prazer. E mais, é tudo de graça pela fé, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Vamos ficar de pé? Amém? Então encerramos mais uma lição. Se Deus permitir, na próxima aula a gente continua fé e obras. Irmã Vera, ora para nós ir agradecendo aí então, agradecendo a nossa aula de hoje. Amém. Querido Deus amado, nós queremos te agradecer a Deus por esse momento, pela tua presença, Deus. Mas esse aprendizado, Pai, a tua palavra nunca é demais, a tua palavra é vida e eficaz, ela não volta vazia, Senhor. Cremos que aprendemos cada dia mais com o Senhor. Cremos na palavra, porque é na palavra, Senhor. Da mesma forma, Senhor, leva-nos para casa de segurança, Senhor. Abençoe o pastor que se disponibiliza a vir lá na casa dele aqui, trazer a palavra para nós. Abençoe aqueles que não puderam vir até aqui porque tem um motivo a qual nós não soubemos, Pai. E agradecemos. Leva-nos de segurança, que tenhamos uma noite de sono na sua paz. Amém? Amém, Senhor. Deus abençoe todos, né?